Pronto, uma paradinha estratégica para o café e vamos para o nosso terceiro capítulo do título terceiro. Agora a gente vai falar do vencimento e da remuneração. Atenção, existe uma diferença importante entre vencimento e remuneração. Professor, qual que é o conceito de vencimento? O conceito de vencimento, ele está consagrado aqui no artigo 78, inclusive nós temos aí, principalmente na administração, porque eu sou administração lá, em gestão de pessoas, né? O conceito de vencimento, mas você, para o concurso, se você está estudando a lei 10.094, você vai ser obrigado a saber este conceito aqui, né? Que é vencimento. O que é vencimento? Ó, é a retribuição pecuniária. O que é retribuição? É você estar sendo recompensado. O que? Retribuição pecuniária é o quê? É dinheiro. Por quê? Porque a administração pública deseja que você seja o quê? Um profissional. E o cara profissional, ele é remunerado por dinheiro. Então, vencimento é retribuição pecuniária devida ao servidor. Você recebe, não é por uma benesse do Estado, né? Pelo efetivo exercício no cargo. Olha aí. Tá? Efetivo exercício no cargo. Ok? Correspondente ao padrão fixado em lei. Então, padrão fixado em lei. Ou seja, esse padrão fixado em lei é aquilo que consta lá no plano de carreira. No plano de carreira. Tá? No plano de carreira. Ah, professor, então lá, ó, um espaçozinho pequeno aqui, ó, você está no padrão A, né? Padrão B. Cada um desse aqui, ó, vai ser o quê? Um padrão, uma referência. Então, o vencimento, ó, esse aqui, vencimento classe A, classe B. Isso aqui é vencimento, tá? Somente isso, tá? Somente isso. Nenhum servidor receberá título de vencimento básico, tá? Básico, A, B, C, básico ou cargo isolado, importância inferior ao salário mínimo, inclusive o dispositivo constitucional, né? Bacana, vou dar um tempo aqui nessa explicação do vencimento, que olha só, gente, cara, você percebeu que nessa lei aqui, eu que já estou acostumado aí ministrar essas leis de estatuto, vetado pelo governador e mantido pela Assembleia Legislativa, né? Rapaz, esse governador aqui é muito amigo dos servidores, né? Tentou vetar muitos dispositivos, inclusive esse aqui, ó, olha só, tá? Hoje já é a menor remuneração a ser paga no Brasil, consagrado no nosso país, é o quê? É um salário mínimo, né? E o cara tentou vetar isso aqui, né? Bacana, então é o seguinte, conceito de vencimento, que é a referência, o padrão fixado na lei. Que lei? Lá do plano de carreira. Professor, e o que vem a ser remuneração? Claro, remuneração vai ser o conjunto. Conjunto de quê? Vai ser o vencimento mais outras vantagens, né? Ó, é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em leis, né? Então é o seguinte, ó, é o vencimento, né, remuneração vai ser mais. Vai ser o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, né? Professor, quais vantagens pecuniárias, né? Nós temos aí diversas gratificações. Cada estatuto tem uma gratificação específica. Então, essas gratificações por exercício daquela função, aquela gratificação não é vencimento. Vai ser o quê? Vai ser uma vantagem pecuniária. Pecúnia significa dinheiro, né? Que serão acrescidas, né? Serão acrescidas que farão parte de sua remuneração. Boa questão de prova. Só recordando aqui, jogo rápido. Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício no cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Conceito de vencimento. Conceito de remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. O examinador pode muito bem cobrar isso de vocês, tá? Então preste muita atenção nisso aí. Isso aí pode ser objeto de estudos, né? Vem comigo, parágrafo 1º, tá? O que acontece, gente? Remuneração, salário, vencimento, né? Ele é santo, cara. Tem uma proteção, inclusive, constitucional. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, olha aí, o vencimento acrescido das vantagens permanentes, né? Uma parte da remuneração é irredutível. Então, não se pode reduzir vencimento e vantagens de caráter permanente. Pegadinha de concurso, caráter permanente, aquelas que são provisórias podem ser reduzidas, né? Podem ser eliminadas, né? E reduzidas também. Sendo vedada,
vinculação ou equiparação para efeitos de remuneração de pessoal. Então, aí, uma proteção à remuneração aí do servidor público, vencimento, tá? E vantagem de caráter permanente, elas são irredutíveis. Além disso, você não pode vincular ou equiparar os efeitos de remuneração de pessoal. Bacana? Ótimo, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui, artigo 80, né? O servidor perderá, né? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de vencimento e remuneração de dinheiro. Então, esse perderá significa o quê? Ele vai perder uma dessas duas verbas, né? Ou uma parte da sua remuneração, uma parte do seu vencimento. Em quais casos? Os casos aqui que a gente vai estar falando para vocês, né? Primeiro, óbvio, né? A remuneração relativa, remuneração, já vi prova colocar vencimento aqui, relativa aos dias em que faltar ao serviço. Faltou o serviço, ele perde o dia de serviço. Claro, ele vai perder o dia de serviço dele, ele vai perder a remuneração aí relativa a essa falta, mais do que justo, né? Professor, o cara chegou atrasado. Ok, o cara chegou atrasado. O cara saiu antecipado. O que acontece? Ele vai perder também a parte proporcional. Isso que diz no 80, inciso 2, né? Vem comigo. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, de ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos, né? Olha aí, foi bem interessante aqui o estatuto, né? 60 minutos, né, cara? Como é que funciona isso na prática, né? Eu vou explicar para vocês. É claro que isso depende de regulamentação, de decreto, eu não aprofundei esse assunto, mas a ideia central é uma só, né? Vamos supor que a entrada do cara, vamos colocar aqui, né? Olha só. A entrada dele, a entrada dele seja 12 horas, tá? O cara chegou 13h30. Bateu o ponto dele, 1h30, tá? Vamos supor que a saída dele, aí, saída dele seja às 18 horas, 19 horas, então tá aqui. Se o cara sair às 19 horas, ele vai perder aí a porção proporcional disso aí. Agora, se for permitido, né, o cara pode aí sair às 20h30. Se ele sair às 20h30, ele compensou no dia, ele não vai ter essa faltinha aí, esse desconto no salário. Então tá aí. Então tem que ver se a administração pública permite a compensação, né? Para o cara fazer um planejamento. Normalmente, 99,9% dos casos é permitido isso, né? Terceiro, a metade da remuneração na hipótese de conversão de pena em suspensão e multa, né? Prof, o que significa isso? Lá no próximo capítulo, isso, né? No próximo capítulo a gente vai estudar aí regime disciplinar do servidor público, né? Vamos supor que o cara aprontou e ele foi apenado com 60 dias de suspensão, 60 dias aí, de suspensão, tá? De suspensão. 60 dias de suspensão significa dizer que ele não vai ao serviço e, consequentemente, não vai ter o din-dinzinho dele no final do mês, não vai ter a remuneração dele, porque ele não trabalhou, né? Não é efetivo o serviço, né? Só que é o seguinte, esse cara é um cara importante na repartição, não tem ninguém para substituir ele, cara. A administração precisa dele. A administração pública vai ser prejudicada, o contribuinte vai ser prejudicado, não. Então o estatuto, sabiamente, ele fala assim, opa, vem cá, eu vou converter essa sua suspensão em multa. Tá? O que é isso? Ele vai trabalhar, irá trabalhar, olha aí, irá trabalhar, ele irá trabalhar, só que ele vai receber 50% da remuneração dele como penalidade. Isso é o entendimento, é a tradição, é o objetivo que o legislador quis ao criar o artigo 80, inciso 3º. Aí, isso aqui é o direito, né? Esse é o direito. Ah, professor, bacana, né? Então é isso, 10, né? Vem comigo, né? Vamos lá, inciso 4º, vem comigo, inciso 4º, né? Nem 1/3 de sua remuneração durante o afastamento do exercício do cargo, na hipótese prevista do artigo 27, né? Professor, artigo 27 já foi pago, já expliquei para você, tá? Ó, tira da minha lista isso aí.
É o caso do cara que vai preso, né? Olha aí, né? Então o cara está guardadinho lá no casão, né? Ele vai ser descontado 1/3 dele, ó. Porque ele foi preso, né? E eu sou contra, cara, entendeu? Eu sou contra, entendeu? 1/3, esse aqui é o famoso auxílio reclusão do servidor público, né, cara? Não é porque é servidor público, né? Porque, pô, né? Não é. Existe uma discussão nacional muito grande em relação a isso, né? Vem comigo. Parágrafo único. No caso de faltas sucessivas, serão computados para efeito de desconto os períodos de repouso intercalados, né? Aí, vou falar uma coisa para você, né? Muitos anos explicando o estatuto, a gente vai entendendo, e também fui operador disso na prática, né? Eu tive oportunidade de redigir aí vários instrumentos, né? Você percebe que no parágrafo único ele colocou no plural, não colocou no plural? Vem comigo, ó. No caso de faltas sucessivas. Falta no plural, beleza. Ok. Vamos colocar no singular. No caso de falta sucessiva. No caso de falta, né? Direta sucessiva, né? Serão computados para efeito de desconto os períodos de repouso intercalados, né? Atenção, faltosos. No singular, se você faltou na quarta-feira, você vai perder o seu descanso remunerado do final de semana. Você vai perder o seu descanso remunerado no final de semana, cara. Tá? Você vai perder. Na CLT não é assim? Se você falta, você perde aí o descanso remunerado, mesma coisa. Então, isso que significa, só que aqui ele colocou, né, no plural, né? Ou seja, tem que ter mais de uma falta aí no mês para você o quê? Perder o seu desconto, né? Aí é de interpretação, mas eu tenho quase certeza aqui que a efetividade disso aqui, se o cara faltou uma vez, ele vai perder o seu final de semana, ele vai perder o seu repouso intercalado, você vai perder o seu repouso remunerado, né? Ele vai perder seu repouso. Então, isso aqui também está lá na CLT. Bacana, então esse aqui é o artigo 80, né? Artigo 81, vem comigo aqui, né? O artigo 81, ele visa o quê? Preservar a remuneração do servidor, visa proteger ele contra o quê? Contra qualquer carinha que quer retirar lá o dinheiro dele. Salvo por imposição legal. Por imposição legal, o quê? Lei, né? Lei ou mandado judicial. Mandado judicial, olha, ou seja, somente o juiz pode, né, mexer no salário. Nenhum desconto incidirá sobre remuneração ou provento, né? Então, só tem duas coisas que podem, tá, ensejar aí, tá certo, algum desconto na remuneração. A remuneração é para o servidor ativo, tá? Vamos lá, vamos explicar tudo. Tá? Quando me propus gravar esse curso para a galera aí do Rio Grande do Sul, eu coloquei um compromisso comigo de me esforçar ao máximo, explicar o mínimo de detalhes, tá? De uma forma bastante direta, tranquila, de forma que você vai saber tudo sobre esse assunto. Nesse sentido, eu vou falar para vocês nos detalhes, você vai gabaritar a prova. Então, remuneração significa, diz respeito ao quem? A quem está na atividade, né? E aqui, o provento é quem está na inatividade. Inatividade. Opa, vamos escrever de novo bem certinho aqui, pessoal. Inatividade. Tá aí para vocês, né? Então vamos lá, lendo de novo. Salvo por imposição legal, por lei, né? Por lei. Professor, eu quero um exemplo da lei. Digo para você, ó, a própria lei 10.094, 098, né? De 94. Na lei, lá na frente, lá atrás, mais para frente, a gente vai ver o seguinte, né? Que vai ser que o servidor que causar dano ao erário, né? Poderá ser descontado um percentual, até um percentual de sua remuneração. Ou seja, a lei está autorizando mexer no salário do cara. Está lá, né? São poucos casos, mas está lá. Ou mandado judicial. Esse cara aqui é o juiz, né? Está aí. O juiz. Então está aí para você, né? Ou juiz, significa dizer, o principal de todos, o tal da pensão de alimentos. Tá? Pensão de alimentos. Tá? Rapaz, sobre pensão de alimentos, cara, eu fui da gestão de pessoas, eu fui da segurança pública também, cara. Só que da segurança pública o meu cargo já foi maior, já fui secretário adjunto, né, secretário executivo, né? Cara, olha, é incrível, cara.
Cara, é incrível, incrível como policial civil, como policial militar, agente penitenciário, cara, como que esse povo paga a pensão, cara. Esse não tem noção, cara. Não tem noção, né? Olha aí, cara. Então, pensão de alimentos é uma das possibilidades de desconto, né? Vou colocar outra aqui, né? Isso aqui já tem julgados aí recente nesse sentido, né? Eu vou dar. O que que acontece? O cara tem uma remuneração, não é um salário básico de salário mínimo, tem aí, ganha seus 15, 20 mil reais por mês, né? E ele deve alguém. Entendeu? Ele deve alguém, ou quem vai lá, aciona na justiça civil, na civil, ele ganha, tenta tomar tudo o que dele, o cara é um 171, esconde, só tem um salário. Aí eu não posso pagar, mas tem um salário. Então, até um percentual, tá? Então, é permitido, já tem aí um entendimento nesse sentido, entendeu? Isso aqui é extra, isso aqui provavelmente não vai cair no concurso de vocês, isso que eu vou colocar aqui pode cair só para o concurso da magistratura, do Ministério Público, né? Ou seja, um nível maior, né? Então já tem aí mais ou menos até 30%, ó, tá? Até 30% o juiz aí já tem um entendimento nesse sentido, né? De quê? De fazer essa penhora, não é penhora, né? Esse desconto obrigatório aí, tá certo? Da remuneração. Então essa aqui. Então a ideia central do 81 é o quê? É o quê? Essa remuneração é sagrada, salvo por imposição legal, lei. Dei o exemplo para vocês aqui, tá? O cara, no exercício da sua função, ele causou dano erário. Então, pode ser descontado até um percentual. A gente vai falar nisso no decorrer da aula, né? Ou mandado judicial, o juiz. Exemplo, mais comum, pensão alimentícia. E tem outros casos aqui. Eu vou colocar entre parênteses aqui, né? Pronto. Nenhum desconto incidirá sobre quem está na ativa, na remuneração, que são as vantagens acrescidas, os vencimentos acrescidos das vantagens, ou provento para quem está na inatividade, aposentadoria lá, num caso. Bacana? Ok, né? Esse é o artigo 81. Professor, e aquele caso do tal do CDC, do empréstimo consignado, né? O empréstimo consignado vai cair no parágrafo único. Mediante autorização do servidor, ó, agora diferente. Ele está autorizando mexer na sua remuneração, lá no seu lerite, né? Poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, bancos, né? Cartões de crédito, enfim. A critério da administração, ou seja, a administração aceita ou não, porque dá um trabalho danado em relação a isso, e com reposição dos custos, ou seja, você pode sim consignar parte do seu pagamento, mas a administração tem que autorizar e você vai ter que pagar os custos dessa operação, na forma definida em regulamento, na forma definida em decreto. Com certeza, o Estado do Rio Grande do Sul aí tem um decreto que fala sobre isso, pode ter certeza disso, né? Artigo 82, né? As reposições de indenização, as reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais. Olha aí, ó, não excedentes a quinta parte da remuneração ou provento. Só para completar aqui o assunto aqui, né? Só completar, então, assim, ó, posição legal. Então, o artigo 82 já está atendendo a parte inicial do 81, salvo disposição legal. Legal é lei. O que diz a Lei 10.098? Ó, as reposições e indenizações ao erário. Então, o cara fez um prejuízo horário, né? Serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a quinta parte, ou seja, até 20%, né? Até 20% você pode aí descontar da remuneração ou provento do cara, né? Justo? Mais do que justo, né? Eu acho esse percentual um percentual super justo, né? Bacana, fechado aqui, né? Então vem comigo, né? Artigo 83, né? 83, né? Terá o prazo de 60 dias para quitar eventuais débitos com o erário o servidor que for demitido ou exonerado, né? Então o cara tem um dano com o erário. Tá? Grande, gigante. Fala, pô, cara, eu não vou pagar esse troço, né? Eu vou pedir exoneração, aí eu fico livre, eu não sou mais servidor. Ou ele foi demitido bem do serviço público no decorrer do processo administrativo disciplinar. Quer dar uma de famosa, quer dar uma de famoso esperto, né, cara? É esse esperto, cara. Todo dia me deparo com isso, cara, e eu tento lutar contra o esperto, cara. O esperto, né? Dançou, ó, e tem 60 dias para quitar esse débito. 60 dias. Então, a obrigação de quitação aqui, a lei diz que não prescreve, está lá, né? Ah, professor, não pagou, cai no parágrafo único.
a não quitação do débito no prazo previsto, ou seja, 60 dias, implicará na sua inscrição na dívida ativa, né? Aí, só para completar o entendimento, né, é um tipo de dívida ativa chamada dívida ativa não tributária. Aí, não tributária. Essa dívida ativa não tributária, né, aí, é um título executivo na qual, né, a Procuradoria do Estado, ele pode estar efetuando a execução disso. Pode estar efetuando aí a execução dessa dívida ativa aí, não tributária, né? Pronto, tá aí, né? Eu tenho também uma boa base tributária. Bacana, fechou? 10. Então, esse aqui é o 83, né? 84, vem comigo. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto. Olha aí. O vencimento, a remuneração e o provento para aposentado, não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Aí, professor, isso aqui é uma contradição que o senhor disse lá atrás. Sim, é uma contradição. Mas, como já disse para vocês, já tem um entendimento aí dos tribunais aí, superiores inclusive, né, que é permitido até um determinado valor, tá certo? A cobrança na folha de pagamento, e isso eu já vi várias vezes nesse sentido. É claro que tem que ver a capacidade econômica dele. O cara tem duas remunerações aí, ganha aí 60 mil reais por mês e não quer pagar 10 mil reais. Então, nesse caso, o juizão lá está concedendo. Mas, para isso que eu disse, esse comentário, não deveria nem ter feito esse comentário, isso não cai em concurso. Isso só pode cair para concurso para juiz, para magistratura, para procurador, isso cai. Agora, para o nosso objeto aqui, não cai. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da LA Concurso, também coordenador pedagógico da LA Concursos, convido vocês para adquirirem, para se matricularem na nossa super isolada da Lei 10.098, né? Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são 8 títulos, e a gente passa por todos os artigos, né? Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de previdenciário, que a gente dá uma explicação aí, a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês, mas no restante, 99% do estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo a artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$60, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Menos que R$1 por dia, aliás, né? R$1 por dia, você pode ter certeza aí que R$1 por dia você vai conseguir aí ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular, então nós temos um link aqui embaixo, você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Ah, professor, tenho dúvidas, tem um link aqui do nosso WhatsApp, você clica aqui, você vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da LA Concurso. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique like.